Goblins, aqui quem fala é Cristian e ao meu lado tem o... Tony Cruz. Tony Cruz, hoje é um dia especial, cara. Hoje é dia do quê? Hoje é o Dia Mundial do Orgulho Nerd, então é por isso que viemos com esse conteúdo aqui, que vai simplesmente resumir o kit de sobrevivência Goblin pra você se tornar um nerd raiz de verdade ali, aquele nerd profundo que tem aquele alicerce bem forte que ninguém desmorona lá. Cara, por que hoje é o dia do Orgulho Nerd ou o dia da toalha? Temos dois motivos. O primeiro é que hoje é o dia que o cara muito importante morreu, que é o Douglas Adams. Ah, mas quem é Douglas Adams? O que diabo é dia da toalha? Vocês estão vendendo cama, mesa e banho? Não, amiguinho. Mas no livro O Guia para o Mochileiro das Galáxias, que ele vai te ensinar como se tornar um mochileiro que vai desvendar o universo, ele fala que o item mais importante em uma mochila, quando você vai sair por aí pelo espaço, é uma toalha. E faz muito sentido. E pra quem não conhece Guia do Mochileiro das Galáxias, esse é o primeiro livro que você tem que ler, a história mais viajada que eu vi na minha vida, mas ao mesmo tempo a mais divertida e da hora e criativa de todas. Todo nerd tem que saber, conhecer e ler pelo menos o primeiro livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não precisa ler todos, mas eu li todos e recomendo fortemente. E você vai também descobrir o sentido da vida, do universo e de tudo mais. E além disso, dia 25 de maio, além de ser o dia oficial da toalha, também é o dia que teve a estreia de Star Wars, lá em 1970 e pouquinho. Então juntou isso com Douglas Adams morrendo no mesmo dia, e a cultura nerd evoluindo tanto, e agora temos como dia 25 de maio, o dia oficial do Orgulho Nerd. Exatamente, e agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de nerd, o que chamam de nerd, e o kit de sobrevivência Goblin pra vocês. Então, segue o quadro! Aí aqui, cara, você pode usar, olha só que legal, se você jogar esse efeito aqui, eles vão juntar os dois aqui e vai virar isso daqui, ó. Cara, olha que da hora. Não é querendo tirar não, mas a luz tá vencida, os caras vão cortar a nossa energia, cara. Eu ativo a minha carta armadilha. Mudar de assunto. Não quero saber de CPFL. Vamos falar de Yu-Gi-Oh, cara. Depois a gente acende umas velas. E, cara, o primeiro tipo de nerd que a gente quer ressaltar aqui é o nerd de card game. Que porra é nerd de card game? Por que não se ouve falar tanto desse cara? Primeiramente... nerd de card game é basicamente aquela galera que até hoje tá bem raiz ali, ou tem gente entrando, mas é algo mais raiz, que consome aqueles boosters de cartas e joga N jogos de card game. Existem jogos como Yu-Gi-Oh!, Magic, até Hearthstone, que são jogos mais digitais. Então, assim como dei alguns exemplos aqui, existem muitos outros card games, eles são universos muito profundos. Então, geralmente, quem joga um card game vai muito a fundo dentro desse card game, e a gente considera uma espécie de nerdeza também, né? E um outro tipo de nerd muito interessante também é o nerd que fica feliz. Já ouviu falar nesse tipo de nerd? Nerd que fica feliz? É, cara, que é a gente quando você se inscreve no nosso canal e dá like, olha só. Você fazendo isso, você vai amenizar esse deck de contas da CPFL. E aí, a gente vai ficar muito feliz. O próximo tipo de nerd é o nerd otaku, clã. O nerd otaku é aquele nerd que consome muito a cultura oriental. Então lá você vai ter diversos animes, diversos mangás e diversos filmes também de animação que vão contar histórias que só existem dentro dessa cultura. Igual, por exemplo, o próprio Dragon Ball, que é um dos mais famosos de todos. Cara, ele é baseado numa mitologia chinesa do Son Goku. Son Goku era um garoto macaco que morava nas nuvens. E existem subcategorias desses caras. Por exemplo, os cosplayers. Tipo, tem cosplayer em todos os lugares, mas geralmente a gente vai ver cosplayers mais de anime, de mangá, coisas nesse sentido. Já aproveitando o gap, então, temos o próximo nerd, que é o nerd geek. É o nerd geek. O que seria o nerd geek? Cara, o nerd geek geralmente é aquele nerd que consome um pouco de cada coisa. Ele consome, por exemplo, quadrinhos americanos, de action figure. Geralmente ele gosta de cinema, ele gosta de Marvel, ele gosta de DC Comics. E ele gosta de Call of Cthulhu, ele gosta de coisas nesse sentido. Geralmente esse cara que gosta um pouco de tudo é o geek. Já puxando ali o próximo ponto, se os dois consomem cultura, quem é aquele nerd que gosta de jogar? Cara, esse nerd ele tem uma categoria só pra ele tem uma cadeirinha que é do nerd gamer. Minha vida é ou um MMO online, ou consumir jogos, ou ser pro player em FPS, em LoL, League of Legends, jogos de PCs, de console, seja o que for. Tem a categoria gamer, que é a galera que curte muito jogar. E uma coisa importante ressaltar é que em todos os tipos de nerd existe um maldito
clubismo, que é, por exemplo... Ah, eu sou fã de Naruto, foda-se Dragon Ball. Ah, eu sou fã de Marvel, foda-se DC. Eu sou fã de One Piece, não gosto de Dragon Ball. Eu sou fã da Nintendo. Ah, cara, toma vergonha nessa cara. Consome o que é bom, larga a mão de camisa de time. Exato. Próximo nerd, Cris, vamos começar a trazer mais aqueles nerds que são os sabichões do rolê, né? Que é o famoso CDF. Que é aquele nerd que gosta de saber como o universo foi formado, o que é buraco negro, como que é possível viajar no tempo e fazer teorias e teorias em cima de teorias, e parar na resposta para vida, universo e tudo mais, né? Também esse termo ele é atribuído para alguém que pega algum tipo de assunto específico e vai a fundo desse assunto. Por exemplo, o nerd da robótica, o nerd da programação, o nerd de algum assunto muito específico. Então, esse é o CDF. Próximo, então, é o nosso nerd favorito, que eu diria que tivesse essa camisa até hoje, que é o nerd dos RPGs. Exatamente. Pra quem não sabe, o nerd dos RPGs é aquele nerd que gosta de rolar dado, rola D20, rola D100. E cria histórias e você é o personagem. Cara, eu sou o tipo de nerd que eu gosto de criar histórias, mas eu gosto de encarnar personagens. Eu gosto de simular que eu sou o personagem, não pensar o que eu pensaria, mas emular o que aquele personagem Fazer pensaria. aquela cagada que todo mundo fala, Deus, não faz isso, vai foder todo mundo, mano. Mas você ofendeu, meu Deus! E aí, mata o amiguinho. Exatamente. Ninguém mandou ofender o Deus. Exato. Então, vamos pro nosso último tipo de nerd e aí, finalmente, entrar para o nosso kit de sobrevivência Goblin, que eu acho que a gente já enrolou demais, né, Cris? Ah, já deu um tempão já. Hein? Que é o nosso Nerd Maker. Cara, o que é o Nerd Maker? Maker é o cara que resolve problemas. É o cara que, por exemplo, ele vê alguma coisa fora do lugar, ele, meu Deus, eu estou incomodado, e vai lá e tem que resolver essa coisa. Geralmente esse cara, ele é o cara das impressões 3D, ele é o cara do desenho técnico. É o consumidor de YouTube nato. É o cara que assina manual do mundo. É aquele cara que às vezes nem é um problema alguma coisa, mas ele fala, seria melhor se fosse assim. E aí ele vai e deixa melhor. E aí você só fala, beleza, valeu. Você é o cara. E agora sim a gente vai pro nosso vídeo verdadeiro, que é Top 10 coisas que a gente recomenda, kit de sobrevivência nerd. É aquele kit que basicamente você tem que consumir, você tem que pelo menos conhecer pra você ter acesso aos clássicos dos clássicos, o raiz do que é verdadeiramente bom da nossa cultura nerd. Exatamente, então bora lá! Não necessariamente os itens desta lista estão em ordem de relevância. Para nós, todos estariam em primeiro lugar. Desperte Akira! Alta tecnologia, baixa qualidade de vida, um contexto social totalmente devastado, onde fala de um Japão que foi destruído e erguido em cima de destroços, desgraça. No sistema educacional é a base de porrada. Exatamente. Aula 1, soco na cara. Akira, ele fala sobre Kaneda e Tetsuo, que são dois gangsters vendedores de droga, que você só tem informação no mangá, no anime não, mas enfim, a obra, ela não dá foco nesses caras como se fossem heróis. Essa é a parte mais legal. Ele fala como se tudo ali fosse vida normal e tá te mostrando o dia a dia daquele lugar tão caótico. Exato, ele é um dos pilares do que é o cyberpunk. E além disso, ele foi quem trouxe toda a cultura oriental aqui pro ocidente. Ou seja, ele foi literalmente o primeiro filme, por assim dizer. Ele é um filme, pra quem não sabe, tá? Filme. Porque eu imaginei que era anime por muito tempo, mas ele é um filme, por isso todo mundo tem que ver. É 2 horas e meia dessa vida, que são as melhores da Tem no sua Netflix, não tem desculpa, você tem que assistir. Tem que ver. Onde foi o primeiro a vir pro ocidente. Ou seja, a gente não conhecia a cultura oriental. Depois que viu Akira, falou, o quê? Os caras são assim? Eu vou aprender japonês, eu quero tudo, pegue meu dinheiro. tudo. Exato. E aí mais vocês começou têm? a vir Traz. tudo isso daí. Exatamente. Certo? Então não teria Shingeki no Kyojin, não teria Dragon Ball, não teria One Piece Absolutamente aqui no nada. ocidente. A gente se ia não ser fosse carente. Akira. Exatamente. E cara, e o foda de Akira é que a animação, ela foi totalmente feita à mão. É inacreditável. Eu vou deixar aqui alguns trechos de making off que são absurdos, os caras pintando prédios gigantescos. Vai à estar mão. aqui na descrição. Cara, uma coisa também absurda no Akira, como que os caras previram que as Olimpíadas de 2020 iam ser no Japão e seriam canceladas? Foi Insta, acertaram o ano, data e local. E quase que a causa. Por que as Olimpíadas no Akira foram canceladas? Uma desgraça mundial. Por que da vida real foi cancelada? Uma desgraça mundial. Exato. Ou seja, não vamos nos estender, não vamos dar spoilers, mas assista Akira se você ainda não assistiu, porque é um...
cara, é uma semente ali do... Depois disso, não tem mais volta. Você vai querer mais coisas como aquilo. E outra coisa que chega bem próximo de entregar o que aquilo entregou é o Ghost in the Shell. Um cérebro humano dentro de uma máquina. Ele é um humano ou é um robô? Ghost in the Shell é uma animação oriental antiga, muito antiga, mas muito boa, que vai trabalhar justamente dinâmicas como essa, tá? Assuntos como inteligência artificial e os problemas que ela vai ter, o que uma inteligência artificial pode ou não se tornar e N coisas que os problemas sociais que vão se surgir quando a inteligência artificial tomar todo o potencial que ela tem para se ter, né, Chris? Exatamente, cara. Ghost in the Shell ele também é sobre o cyberpunk, só que ele aborda um outro quesito diferentemente de Akira. Enquanto Akira aborda problemas sociais, pobreza, riqueza, Ghost in the Shell ele aborda a inteligência artificial. Por exemplo, se uma máquina te fala que ela está triste, ela realmente está triste ou ela foi programada para dizer que está triste? Exato. Então, Ghost in the Shell, pra quem quer saber um pouco e conspiracionar um pouco, né, sobre o que vai se tornar a inteligência artificial, ele é uma origem muito boa pra você começar a dar essa analisada. E Ghost in the Shell inspirou um outro negócio muito foda, sabe o quê? Será que o que você está vendo é a realidade? Será que o mundo ao seu redor realmente existe? As pessoas que você conhece, elas são realmente carne? Ou é tudo apenas uma simulação de computador? É sobre isso que fala o filme Matrix, que foi fortemente inspirado por Ghost in the Shell e passou a inspirar várias outras gerações, tendo como base profunda a filosofia grega, questionando o que é real e o que não é. Como você sabe o que é real e o que não é? Exatamente. Se tudo que você conhece é real, logo se você sempre conheceu algo que é estimulado por máquinas ou N outra coisa, então aquele estímulo é a sua realidade, né? Exatamente. Então, sem mais delongas, eu imagino que todo mundo já viu Matrix, mas ou não. Tinha que ter Matrix. Talvez as pessoas só tenham visto slow motion, balas passando, mas não sabe o que é Matrix. Então mais uma vez você ainda não é um nerd, você é só um padawan. Tá? Antes disso. Antes do padawan talvez. Então assista Matrix pra você poder de uma vez por todas pegar sua carteirinha. Matrix 2, 3, 4, lixo. Esquece isso aí. Isso aí é bullshit. Ok, bro? Como é que ele chama no filme do 4? É tiroteio e putaria. Cara, esquece isso, entendeu? Assista um, fica satisfeito ali. Exatamente. E, cara, você vai entender o lance da profundidade que a gente falou no vídeo passado do Hideo Kojima, falando sobre a importância das coisas terem profundidade. E esse filme foi feito pelos irmãos Wachowski, que agora virou irmãs Wachowski, whatever. Vocês precisam assistir Matrix. Ok, sem mais delongas, next! E enquanto em Akira temos Neo Tóquio, em Evangelion temos Neo Tóquio 3. Ou seja, foi embora o Neo Tóquio 1 e 2 e já estamos no terceiro. E é importante ressaltar que não são continuações. Não são continuações. Referências e tudo fica majestoso. Exatamente, e uma coisa que o pessoal assusta quando vê Evangelion, eles pensam, anime de robô gigante? É tipo Power Ranger, meu! Cara, para de fumar crack e entende que o anime, ele é sobre coisas muito mais profundas. Exato, mas confesso que, na minha experiência, eu fiquei até o episódio 15, mais ou menos, achando que ele era meio infantilzão, meio aleatório, meio deprimente, mas ele precisa de tudo isso daí. Isso ele é. Mas ele precisa de tudo isso daí pra te levar pra onde ele quer levar. Então, assista. Evangelion é um anime feito de 25 episódios. Acho que é 25 episódios, mais o filme The End of Evangelion. Cara, eu já ouvi infinitas pessoas falando, Evangelion não tem final. Você assistiu um filme chamado O Final de Evangelion? Se não, você tá comendo. Exato. Ou seja, ele é um anime de 25 episódios que foi feito para ser tratado dentro desses 25 episódios. Então não julgue antes de ver os 25 episódios e depois os filmes. E, cara, Evangelion, ele é tão majestoso que ele extrapolou o orçamento e no último episódio acabou o dinheiro. O último episódio é basicamente um slideshow filosófico e ele termina. E a galera, acabou o anime? Oh, meu Deus, e não sei o quê. E aí, essa galera que acompanhou em sites de pirataria e falam que Evangelho não tem final, cara, vocês têm que assistir o filme e, tempos depois,
saiu uma série de filmes chamada Rebuild of Evangelion. E aí, quando você assiste o primeiro filme, que é o 1.11, você pensa, pô, que isso, é um remake do anime? Beleza, ok, vou assistir um remake. Quando lançou o 2.22, mudou um tequinho. Você fala, opa, ó, mudou, hein? Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. No 3.33 já tá tudo Exato. errado, já mudou com tudo, já Então, pra explode resumir, tudo. igual a questão de Evangelion, cara, ele é um anime que você não entende e conforme você vai entendendo, você vai ficando, pera, não, acabou minha vida. O lance do Evangelho é que ele vai te jogando várias informações e não explica. Ele vai jogando. Daqui a pouco ele pega tudo e amarra. Zoom. E quando você entende, sua cabeça... Pô! Então nem vamos entregar nenhuma informação aqui. Sendo bem sincero, a gente poderia dizer um pouquinho do que é o Evangelho, mas não. O Evangelho vai te causar isso. E se você quiser ter essa sensação, assista o Evangelho. Só que você tem que assistir até o último filme, que é o Evangelion 3.0 mais 1.0. E qual que foi a sensação que eu tive quando assisti esse filme? Insight. Não, eu estava doente e não sabia, agora eu estou curado. Aí sim. Cara, o filme é fantástico. Se você começar a assistir e achar ele bobo, só segura as pontas aí e termina de assistir, porque é muito foda. É o anime mais adulto que eu já vi. Cara, primeiro episódio, uma criança que só ela pode pilotar um robô gigante. Daqui a pouco, o robô gigante começa a gritar, espirra sangue, e você fala, quê? Evangelho. All those moments will be lost in time. Em um futuro distante, os seres humanos já estão explorando outras colônias e para isso são necessários androides. E cara, esses androides eles são feitos artificialmente. Não são máquinas, mas é carne artificial, ossos artificiais que na Terra isso deu muito problema. Mas qual que é o problema, Tony? Cara, esses caras não sabem que são criações de laboratório. Eles acham que são pessoas. Eles têm memórias de seres humanos misturadas. Ou seja, imagina você quando daqui a pouco alguém bate na sua porta e fala, ó, a gente precisa te levar de volta pro laboratório porque a gente te criou um tempo atrás e na verdade você é um robô, mas você não sabia, então vamos lá. E aí é que tá, cara, qual que é o problema? Esses seres são criados para serem escravizados e quando eles descobrem isso, meio que já é tarde demais. E então pegamos alguns caras desses aí, tiramos da constelação de Orion e levamos eles para a Terra, que é proibido ter replicantes na Terra. E a gente descobre que os replicantes só vivem 3 anos. E esses replicantes querem mais tempo de vida, e para isso eles vão atrás de seu criador. Mas aí existe o nosso herói, que é um caçador de replicantes. E Uma ele... dúvida, você não tá contando todo o filme? Não, eu tô contando o que o filme te fala na primeira tela. Ok, só pra vocês ficarem espertos mesmo. E o personagem principal desse filme, ele é um detetive. Cara, que ele tem que simplesmente identificar quem são esses replicantes, que eles são réplicas exatas de seres humanos e eliminá-los. Só que aí que tá, ao decorrer da obra, ela vai te jogando infinitas informações filosóficas e muito densas, e é aí que tá o ouro de Blade Runner. Exato, é mais um filme que te faz pensar não só sobre o que uma inteligência artificial pode ser, mas sim o que é o ser humano e o que diferencia ele de qualquer outra forma de inteligência. Exatamente, cara, Blade Runner é uma aula, é um workshop de audiovisual, cara. Você quer aprender sobre fotografia, assiste o fucking Blade Exato. Runner. Não é à toa que ele é o pilar, literalmente o pilar do que é cyberpunk. Cara, foi o Blade Runner que pegou tudo que foi dito no filme, no livro, aliás, Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e trouxe pro visual. Cara, e é fantástico, é um filme antigo, só que quando você for procurar ele, procure a versão Blu-ray e aprecie com moderação. Com moderação não, aprecie pra caralho. E o próximo conteúdo que todo nerd tem que ter tido essa experiência é o Journey, cara. Journey, ao contrário das outras recomendações que a gente teve aqui, ele é na verdade um jogo. Ele é um jogo que não importa se você é gamer, se você é avó ou se você é pai de família, você tem que jogar Journey. Journey nada mais é do que um jogo ali que tem 4 horas de duração, nem isso, dá pra você jogar ali num sábado ali à tarde, e você vai ter uma experiência
que eu prometo pra você que nenhum outro jogo causou na sua vida, cara. Ele foi um jogo que ganhou como Grammy na área de jogos em questão de sonoridade. Foi o primeiro jogo a ganhar um Grammy musical. E grande parte dessa musicalidade é o que tá no alicerce dessa experiência. Mas também todo o game design desse jogo é feito pra você ter uma jornada, que pra mim foi uma jornada psicológica e espiritual, que depois que eu saí dali eu me senti tão leve, tão feliz com a vida, que eu falei, cara, esse jogo, meu, você tem que jogar, velho. Esse jogo te limpou a alma. Exato. Então, sem mais delongas, joguem Journey. É um jogo extremamente curto, mas extremamente transformador. Falando sobre jogos, vamos falar agora sobre um dos jogos que foi icônico e, cara, ele marcou a geração de uma forma muito foda. Muito. Todo mundo que jogou, no final ali, saiu com a cara sangrando porque tomou um socão na cara. E a gente tá falando de qual jogo, Tony? Basicamente, estamos falando do jogo The Last of Us. The Last of Us Clan é literalmente, na minha opinião, o jogo que tem a melhor narrativa que já teve na história dos jogos. A Sony caprichou e muito nesse The Last of Us, mesmo ele sendo de PlayStation 3, lançaram o remaster dele pro PlayStation 4. Ele é um jogo que não importa, ele é atemporal, completamente atemporal. Ele te dá toda uma experiência do que é estar num apocalipse zumbi, sendo um pai que basicamente precisa cuidar de uma criança. E essa criança, ela é muito, muito importante pro futuro da humanidade. E vocês estão sozinhos no meio de um apocalipse zumbi, precisando chegar do ponto A ao ponto B, e ao ponto C, e ao ponto D, Y, J, K, enfim. É um jogo muito, muito bom, tem uma experiência muito vívida e, na minha opinião, é o melhor conteúdo de apocalipse zumbi que existe atualmente na sociedade. Sim, cara, e o jogo também é um workshop ensinando como você contar histórias durante o gameplay, prendendo o jogador, como engajar a curiosidade do cara que tá jogando. Exato. Fechou? Então, sem mais delongas, next item. Para Sheldon, vida longa e próspera. Leonard Nimoy. Já assistiu The Office? Que é um lugar onde os caras fazem um escritório e falam sobre coisas do cotidiano e tal? Beleza, pega uma pitada de geek e despeja dentro. Esse é The Big Bang Theory. Cara, basicamente, The Big Bang Theory foi o que introduziu uma geração inteira a esse mundo geek. A dizer o que é geek e o que não é, né? Por assim Exatamente. dizer. Por que a gente colocou The Big Bang Theory nessa lista? Porque assistindo The Big Bang Theory, você vê várias e várias coisas que eles citam, obras que eles colocam lá, piadas internas que eles fazem, que você aproveita cada vez mais conforme você conhece o assunto. Então, muita coisa eu só fui conhecer depois de ver The Big Bang Theory. The Big Bang Theory. E, por exemplo, Star Trek. Eu achava Star Trek meio genérico, mas depois que você assiste The Big Bang Theory, você entende um pouco mais de Star Trek, você vai ver Star Trek com outros olhos. Assim como N coisas ali dentro que te dão muita vontade de sair dali e fazer. Então eu diria que The Big Bang Theory é até um certo guia sobre como ser um nerd feliz. Como aquele nerd que curte e compartilha aí os nossos vídeos da Goblin, né? Pra gente se tornar esses nerds felizes. Exatamente. E eu espero que vocês também. Então, assistam The Big Bang Theory. Apesar de ser bem longo, ele é um clássico muito divertido, muito gostoso de assistir. Sim. Na hora de almoço, na sua hora de lazer. Enfim, é um conteúdo mais focado na comédia, mas que também te dá muitas coisas ali que você muitas vezes não vai conhecer, mas que lá você vai ser apresentado. Cara, a quantidade de pessoas que assistiu The Big Bang Theory e logo em seguida foi assistir a série Cosmos é gigantesca. Que não teria assistido Cosmos se não fosse The Big Bang Theory. Exato. Lá você é apresentado a tudo que é clássico, a tudo que é bom, então só segue a calma. E, inclusive, a próxima recomendação... E se um cara formado em belas artes, com toda a sua visão clássica de desenho e tradicional, que faz pinturas hiperrealistas, contasse um resumo da história dos heróis da Marvel, mas não agora da visão de um herói, mas através das lentes de um fotógrafo de Nova York que desde os primórdios começa a fazer alguns registros sobre Namor, Capitão América, e ao decorrer de sua vida vai vendo novos heróis e novos acontecimentos. Isso seria perfeito, né? Pena que não existe. Cara, existe! O quê? E é a obra Marvel's Maravilhas, do grandioso Alex Ross. E cara, que ele é o coisa... quê? Uma HQ? Cara, é uma série de HQs
que o Alex Ross fez em homenagem a um dos falecidos fundadores da Marvel. E, cara, é inacreditavelmente fantástico. Pelo que eu conheço do Alex Ross, o primeiro ponto é que ele é uma referência no mundo da arte, como iluminação, desenho, anatomia, N coisas. Ele é um artista, como artista, extremamente excelente. Agora, como narrador, aí você tem que me dizer. Cara, é inacreditável porque ele demonstra a paixão que ele tem pela obra na própria obra. Ele demonstra o amor que ele tem pela Marvel, você olhando as coisas da Marvel. E uma coisa muito foda no Alex Ross é que ele tenta trazer todas aquelas coisas fantásticas pro crível. Cara, e ele é fã de quadrinhos desde muito cedo. Tem desenhos dele do Superman feitos em giz. E, cara, você vê desenhos do Superman feitos de forma fantástica, a gente dá olho. Ah, mas você falou Marvel agora tá com o Superman? Cara, o cara é tão foda que ele trabalha pra Marvel e pra DC ao mesmo tempo e foda-se. Eles entram em paz pra ter Alex Ross e dividir essa custódia, porque o cara não merece ficar num lado só da panela, porque desequilibra, né, a balança. Exatamente, cara. E ele pega pessoas reais, faz essas pessoas fazerem cosplay dos personagens, coloca luzes como se fosse uma pintura clássica e faz ali na sua tela gigante a óleo pra ser um quadrinho de uma página de comics. Certo, sem mais delongas, next item. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca desagradável, suja e úmida, cheio de restos de minhoca e com cheiro de lodo, tampouco uma toca seca, vazia e arenosa, sem que nada em que sentar ou que comer. Era a toca de um hobbit, e isso quer dizer conforto. E a primeira obra de Tolkien é o livro Hobbit. E, cara, essa obra é o que introduziu o mundo moderno no que seria essa mitologia fantástica, que deu origens a infinitas outras obras, como o RPG. E essa obra, não pense que ele tirou do zero, ele misturou com várias outras coisas que já existiam, mas estavam perdidas. E, cara, esse livro aqui, ele é fantástico para você que tá iniciando agora nesse mundo geek, porque através da narrativa de Tolkien, que se você ainda não sacou, é o autor de Senhor dos Anéis, ele é sempre bom falar, né? É sempre bom falar, é sempre bom ressaltar. Cara, é incrível a forma como ele vai te gerando pequenas curiosidades e ele te passa a visão de um ser pequeno que tá ali realmente uma batalha enorme. Mas, cara, muita gente não sabe, mas o Tolkien, ele escreveu esse livro durante a Primeira Guerra Mundial. Rapaz, faz tempo, hein? O cara, não é moderno não, pô, isso aí já faz, vocês não tinham nem nascido. Hoje em dia tá no hype, Senhor dos Anéis, Hobbit, mas, cara, isso daí foi um resgate do que é bom, porque tudo que é antigo geralmente tende a ser muito bom. Exatamente, cara, aí você imagina o seguinte, o cara tá ali na trincheira, trocando tiro com os alemãos safados, e quando ele para pra descansar, ele vai fazer o quê? Escrever. E aí é que tá, cara. O livro, ele fala, na realidade, é dele mesmo. Quando ele fala do Hobbit, que está saindo de sua toca confortável para ir viver um problema que não é dele, ele tá falando é dele. Totalmente. Que vivia uma vida confortável. Cara, o Tolkien, em alguns relatos, ele fala que gostava de tomar 2 cafés da manhã por dia, assim como o Bilbo. Mas a grande questão aqui também é que, beleza, eu diria que todo mundo quer Senhor dos Anéis. Eu diria que todo mundo que tá assistindo aqui já vai ter visto Senhor dos Anéis. Mas a gente veio com uma recomendação literária, porque o livro Hobbit é muito bom. Apesar de ter 3 filmes, o livro não tem como. Um livro só dá uma surra nos 3 filmes. Então vamos aí de recomendação literária, o Hobbit. Exatamente. E, cara, a única coisa, pra não falar que não salva nada dos filmes do Hobbit, são algumas cenas que eles resgatam do livro, contos inacabados, e colocam isso de forma visual. Como, por exemplo, esse trecho aqui. Então, galera, é isso aí. A gente falou sobre top 10 itens que todo mundo tem que consumir pra ser aquele nerd com Goblin Approves, né? Por assim exatamente. dizer. Mas temos o item bônus aí, porque a gente falou de jogos, falamos de animes, falamos de mangás, falamos de livros. Tá faltando algo que é muito importante, que é música, cara.
por que não vir com uma recomendação musical que todo nerd tem que conhecer? Exatamente, e caso vocês não saibam, existe uma categoria de música que fala justamente sobre obras fantásticas, fala sobre mitologias, que é o gênero Power Metal. E uma das bandas mais consagradas no meio do Power Metal é a banda Blind Guardian. E cara, basicamente a banda Blind Guardian tem raízes muito fortes na obra do mestre Tolkien. E cara, ali você vai ter a música, por exemplo, Senhor dos Anéis. Você tem duas músicas que se chamam O Hobbit. Imagina um rock metal trazendo algo bem nerd e geek carregado ali dentro dele e uma temática muitas vezes até medieval, sabe? Sim, sim. E cara, você tem que ver as letras do Blind Guardian. Não basta apenas curtir os solos, as baterias e o vocal, mas você tem que entender o que ele tá falando. E muitas vezes são letras complexas, cara. E uma coisa muito legal é o álbum Nightfall in the Middle-earth, que conta basicamente um resumo sobre o livro O Silmarillion, que é como se fosse Gênesis do Senhor dos Anéis. Então, ouçam Blind Guardian! Pena que estão todos esses nerds separados por aí, não tem um único lugar pra juntar todos eles, né? Tem os caras que estão jogando, os caras que estão vendo anime, tá cada um no canto, é tão triste isso. Isso é mentira, pois agora haverá um evento chamado Goblin Fest, onde juntaremos todas as tribos e juntos dominaremos a Terra. Goblin Fest, caralho! Pra quem não sabe do que a gente tá falando, estamos falando do Goblin Fest. Irmão, se você é de Barretos e se você tem orgulho de ser nerd, você tem que colar no Goblin Fest. Caralho, eu tô marcadaço. Ficou aí gravando que nem na guerrilha, tá com cicatriz de guerra agora. Cara, basicamente o Goblin Fest vai juntar todas as tribos em um único lugar, e esse lugar vai ter uma energia tão caótica que, cara, se você faz parte de alguma dessas tribos e não for, você tá moscando num nível nuclear. E se você cara, for no nosso dia 9 de julho sem ter consumido esses conteúdos, aí você tá ainda moscando. cara, você tá indo pra guerra sem armadura. Cara, se você tá sem armadura, você tá o quê? Com arma mole. Manda bronca. Nas nossas redes sociais faremos algumas pesquisas, porque, cara, a gente não sabe exatamente o que vocês querem. Às vezes tem a galera do time A ou do time B e faremos votações e vocês participam. Siga lá, @goblin.school. Nham, nham, nham. Nha. É. Então é isso, galerinha. Feliz dia do orgulho nerd. Fechou? Fechou. Então, cada um com suas toalhas. Tamo junto. Cuide bem delas. E assista tudo o que a gente recomendou, que você não vai se arrepender. Prometemos. Até a próxima! Deu uma marca na testa dele. Nossa senhora! Caraca! Nossa senhora! Vou fazer aqui um cito, né? Coloca de volta tudo. Tá muito. Se eu fizer tipo assim, ó. Cara, só 3 horas. Fechou. Ficou legal assim.